ação por meio das redes sociais. Walter, pelo que a gente observa, realmente a situação do ex-presidente não é tranquila, e inclusive a direita, a família, vem se utilizando desse diagnóstico para tentar pressionar ainda mais o ministro Alexandre de Moraes a conceder uma prisão humanitária, uma prisão domiciliar, passadas essas intervenções, essas cirurgias, a depender do estado que fique o ex-presidente. Você acredita que Moraes pode fazer esse tipo de concessão e garantir uma prisão domiciliar? Ou a gravidade do que aconteceu, enfim, a determinação de Moraes, talvez impeçam que isso aconteça? Sua avaliação. Eu acho que a disposição dele, pessoal, é de não dar, né? Isso é muito evidente. Mas ele tem que, caso as condições clínicas e de saúde do ex-presidente determinarem, ele vai ter que se dobrar a isso. O que há, Ítalo, aí é um problema para o presidente, para o ex-presidente Bolsonaro, é o comportamento dos seus aliados. Nós tivemos semana passada o seu então diretor, que era diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, tentando fugir para outro país, valendo-se de um atestado médico onde ele chegava a falar de um câncer que depois foi informado que era absolutamente falso aquele atestado. Inclusive, ele usava, parece, com o atestado do câncer para não ter que falar, porque como ele não sabia falar espanhol e estava com passaporte para, enfim, uma série de coisas que eu acho que isso acaba entrando no contexto de análise da justiça, tem que entrar, né? Porque você tem uma série de pessoas aí fugitivas desse grupo. Então, não dá para você tirar o ex-presidente desse contexto todo. Agora, me parece evidente, e aí nós temos um grupo de médicos que acompanha e que dá esses atestados desse lado, que a situação dele não é boa, né? É que agora a gente tem também um problema que você tem no sistema penitenciário brasileiro, muita gente com problemas de saúde, mas submetida a uma prisão. Então, a gente tem que colocar tudo isso na análise agora. Eu acho que, a depender da boa vontade do ministro do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que vai ser preciso uma consistência muito grande nesse acompanhamento e nessa solicitação médica para que ele venha a ceder à possibilidade de porque de alguma forma o ex-presidente é um símbolo, né, da disposição que a justiça tem de ir a fundo nessa investigação, é a prisão dele, é o fato de ele estar preso, mesmo em condições especiais, que um ex-presidente, para mim, justifica demais. Ele não está recolhido a um presídio, ele não está naquelas cenas, naquelas celas, ele está numa sala, mas impedido de ter. De exercer sua liberdade, impedido de se locomover, então, ele está numa situação de prisão. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes vai precisar de mais consistência dos médicos nessa, mais do que um apelo. Acho que os aliados mais próximos, principalmente os familiares do ex-presidente, têm feito um esforço muito grande de sensibilizar as pessoas, né? Tem feito apresentado um quadro delicado da saúde dele. Agora, isso tudo, vamos lembrar sempre, bate um pouco com o que ele dizia na época da pandemia, que ele dizia que se houvesse, se tivesse algum problema com ele, ele enfrentaria sem dificuldade, porque tinha um histórico de atleta. A gente vê que aquele discurso dele naquela época não fazia o menor sentido. Menos ainda, né? Porque assim, não fazia sentido pela situação que se vivia, e menos ainda pela situação dele, que não é tão firme, tão forte quanto ele queria fazer aparecer na época. Isso, né? Com o avançar da idade, não tem histórico de atleta que resolva, né? Precisa aí muito cuidado. Walter, valeu demais, forte abraço.